Acho que o pessoal que segue meu canal obviamente já notaram que eu falo sobre qualquer coisa que me der na telha. E hoje isso não vai ser diferente, meus amigos. Pra quem não viu meu vídeo de Honkai Star Rail, nele eu abordei um dos temas que preenchem aquele universo, que no caso é o horror cósmico, cujo não fica tão evidente assim, mas é um detalhe que eu achei interessante expor. E com essa premissa de tocar em pontos que talvez ninguém se importe, ou sou só eu enlouquecendo mesmo, hoje nós vamos falar de One Piece. E não, até onde eu sei, não tem horror cósmico nessa obra. Isso só se o Oda for muito gênio mesmo e meteu o Cthulhu do nada. Aí eu preciso comentar sobre isso. E sem perder tempo, já sabem, afinal todos os vídeos eu sempre peço isso. Se inscrevam, like, compartilhem com o pessoal, ajudem o canal que a crescer cada vez mais e comentem quem sabe algumas sugestões de vídeos, tanto de jogos quanto de animes, a qual também posso expor um conceito ali mais tenebroso daquele mundo. Então, bora começar essa parada. Esse ano, bem lá no início ainda, eu cheguei em um ponto de que não tinha nada para maratonar em questão de animes. Então foi aí que eu lembrei, porra, tem One Piece, né? Seria uma boa se... isso também me assusta até hoje. Mas mesmo com essa quantidade astronômica de episódios, eu dei uma chance pra esse anime e comecei a assistir tanto sozinho como também com alguns amigos em call. E na minha sincera opinião, mesmo que o anime seja arrastado em alguns episódios, eles botam muito momentinho ali que não tinha necessidade, puta que pariu, que bagulho foda, cara, na moral. Vocês não podem me dizer que a finalização do Luffy contra o Rob Lucci na batalha de Enies Lobby não foi pica. Deixando a babação de ovo de lado, eu atualmente com One Piece parei bem no início de Dressrosa, que é lá pros episódios 600 e pouco, se eu não me engano, por aí. E até então, muita coisa já se passou pelos meus olhos nesse meio período de tempo. E sim, eu tive a minha experiência em Marineford e eu sei bem como você que viu One Piece se sentiu nesse momento. Realmente, não tem como não tancar aquela cena. Só que sendo alguém que sempre gosta de ver outros aspectos de uma narrativa, eu notei que, na minha experiência particular em One Piece, esse oceano colossal tem muito mais coisas macabras e assustadoras quando o brilho das batalhas e aventuras do Luffy são deixados de lado. Eu poderia dar alguns exemplos aqui de momentos mais obscuros, como talvez a criatura colossal que vemos no finalzinho do arco do Gecko Moria, mas eu vou comentar um pouco sobre alguns personagens que me fizeram parar, pensar um pouquinho e chegar na conclusão de que, meu amigo, era só um garoto que se esticava no início. Porque eu tô vendo um maluco cortando navios ao meio como se não fosse nada, cara. E esse foi o ponto que me pegou de surpresa pela primeira vez que eu vi esse anime. Pra quem não tá ligado, em One Piece tem exatos 4 oceanos diferentes. O North Blue, East Blue, West Blue e South Blue. Só que dividindo esses oceanos, nós temos a Grand Line, que é tipo uma corrente oceânica colossal, e a Red Line, uma muralha gigante de rocha que vai desde o fundo do oceano até os céus e faz a volta no planeta inteiro. Agora, um ponto que eu quero destacar aqui é: o Luffy e o pessoal dele começaram sua aventura no East Blue, conhecido como também o lugar mais fraco do mundo, onde os níveis de poder lá são desde destruir o convés de um navio até, sei lá, uma parede inteira. Mas quando o Luffy e a galera dele passa pela Red Line e vai pro tão famoso Novo Mundo, irmão, o que esse anime sobre pirata se tornou? Pra quem não tem fruta, haki ou qualquer tipo de poder no Novo Mundo, amigo, pessoas comuns lá são baratas, e alguns até mesmo que atravessaram pro Novo Mundo tentam desesperadamente voltar. Afinal, como dito por eles, 俺たちはもうこの海を出るとこなんだ。生きてパラダイスへ帰らせてくれ。パラダイス。お前らはこの海に来たばっかりやからこの海の恐ろしさがわからねえんだ。 E como eu disse anteriormente, hoje eu separei uma lista com 4 personagens que pra mim foram meio que o ápice desse horror que os mares de One Piece possuem, tirando claro os eventos naturais que ocorrem por lá, e no ponto de vista de pessoas comuns que nem sabem o que está acontecendo. Já começando com um dos maiores mistérios de One Piece quando foi revelado pela primeira vez, nós temos o ou a Imu-sama, que mesmo possuindo esse visual que esconda sua verdadeira identidade, e me lembra um pouco a vassoura que eu tenho aqui em casa, tudo que eu posso falar aqui é, basicamente, Imu é o rei do mundo, no caso do governo mundial, por sentar no trono vazio, no topo do mundo. Sendo considerado ser mais enigmático até então, Imu-sama possui alguns feitos, eu diria que meio preocupantes, como por exemplo possuir supostamente o poder de uma arma ancestral que é alimentada por uma fonte de energia infinita criada pelo Dr. Vegapunk chamada de Mother Flame, e aqui vai uma boa ideia do que essa tal arma consegue fazer. もともとないではないか。 E só um detalhe extra, é dito que toda vez que essa arma é usada, a maré do mundo todo sobe 1 metro. Então, se essa merda fosse usada mais 20 ou até mais vezes, já seria o fim do mundo pra geral. Não tem muito o que comentar por hora, tirando que o Imu possuir uma porra dessas em mãos é algo assustador, mas já dá pra ter uma boa noção do que o pessoal irá enfrentar no futuro.
Indo pro segundo colocado da lista, aquele que recebeu o título da criatura mais forte do mundo, tanto na terra quanto no mar, no céu, o cara mais pica grossa de todo o One Piece, Kaido. Esse maluco é brabo. Ou era depois que o Luffy simplesmente pulou corda com ele. Eu sinceramente acho que o Kaido dispensa apresentações, nenhum método de execução parou o cara, seja pela forca, guilhotina, empalamento, nem mesmo ele tentando se auto-mandar de base funcionou, ou seja, casca grossa pra caralho. E o que exatamente a gente tem pra comentar sobre esse cara? Bom, eu acho justo já mencionar a primeira aparição dele, que foi o Kaido tentando se mandar de base, caindo dos céus em uma velocidade assustadora e quase levando o pessoal ali com ele pelo impacto, obliterou uma montanha inteira quando estava na sua forma de dragão, e o motivo disso era só porque ele bebeu mais do que deveria, tancou não só um, mas vários socos do Luffy no primeiro confronto entre eles. Lembrando que o Luffy já estava forte pra cacete no arco de Wano, e o Kaido ainda estava bêbado no processo, o que ocasionou da chuva de socos do Gear 4 apenas deixar ele meio, digamos que meio sóbrio, né? Sobre a questão de feitos além disso, bom, ele derrotou o Luffy com uma única porrada no início, ou seja, ele subjugou todos os adversários que o Luffy já enfrentou com um único mísero ataque nesse primeiro encontro entre eles, demonstrando que havia um abismo enorme entre os seus níveis de poder. Eu não vou comentar muito além disso, afinal, só com isso eu acho que já dá pra ter uma boa noção do nível de ameaça desse cara, e qualquer pessoa comum que estiver perto dele não é absolutamente nada. Em terceiro lugar, nós temos o Doflamingo. Esse cara eu não considero gigante em feitos de força igual o Kaido, mas ainda assim ele é um vilão terrível com um passado meio deturbado. Doflamingo, antes de virar esse vilãozão que todo mundo conhece, era um nobre, mas não qualquer tipo de nobre, e sim um dragão celestial, que são as pessoas que de maior status nesse mundo. Vivendo anteriormente com seu pai, mãe e irmão, quando ele completou 8 anos de idade, Homem, seu pai, decidiu deixar a vida de nobre e viver algo mais normal com sua família. Só que assim, os nobres em One Piece, ainda mais os dragões celestiais, não passam de um bando de arrombados. Talvez a maioria deles seja assim. E com essa fama entre os plebeus, era óbvio que isso ia dar merda. Primeiro que a galera incendiou a mansão deles, espancaram os malucos, a mãe do Doflamingo foi de base devido a uma doença e a condição que eles estavam vivendo, que já não era muito boa. Só que um dia, enquanto o pessoal tentava mandar tanto o Doflamingo quanto seu irmão e pai de base, a vontade inibida dele despertou e o maluco usou inconscientemente o Haoshoku Haki, ou o Haki do Rei, mandando geral dormir um pouco. O Doflamingo é o portador da Ito Ito no Mi, como todo mundo já sabe, a fruta do fio, que foi dada a ele por Trouble, e desde então mandou seu próprio pai de base e logo se tornou o líder da família Don Quixote, uma espécie de máfia ou família criminosa que comanda o mundo mais barra pesada de One Piece. Como antes dito por mim, o Doflamingo não tem feitos de forças cabuloso como o Kaido. Porém, eu acho que todo mundo aqui se lembra que em Sunbound teve literalmente um leilão de escravos que, quando eram vendidos, deveriam trabalhar como servos para os dragões celestiais ou alguém pior. Ele também matou seu próprio irmão por traição. Basicamente, ele acabou com Dressrosa depois que forçaram o rei Rico a atacar seu próprio povo, que levou a revolta contra o rei, e o Doflamingo mais tarde foi e assumiu o trono. Ou seja, resumidamente, tem muita merda que esse cara já fez ao longo do tempo. E eu me arrisco a dizer que todas essas merdas criminosas que acontecem no mundo é totalmente por culpa dele. Não é possível. E pra finalizar essa lista por hoje, obviamente eu não poderia deixar de citar a Big Mom, que pra você que está assistindo e não sabe nada de One Piece, o que eu acho bem difícil, que ninguém conhecia essa merda, deve ter olhado pra essa velha de 8 metros e pensado: ah, mas isso não é tão assustador. O que tem de demais? O que essa mulher já fez? Relaxa que eu já chego nisso aí. A Big Mom, originalmente conhecida como Charlotte Lilin, e uma Yonko, que no caso são os Imperadores Piratas. E qual é o lance que faz ela ser tão problemática aqui quanto outros personagens que existem nessa obra? Primeiramente, de tempos em tempos, ela sempre faz uma festa do chá e convida várias pessoas para participarem. Só que o problema aqui é que caso você recuse esse convite, independentemente da sua situação atual, pode até estar em estado vegetativo no hospital. Se você não for a essa festa, amigo, digamos que eles não vão ficar muito felizes com isso. O que é o caso desse personagem que recebeu um desses convites, mas preferiu ir no funeral da mãe, o que mais tarde ocasionou dele, digamos que receber um presente bem saudável. E eu achando que as pessoas não guardavam rancor pelos convidados que não foram na sua festa. Outra coisa que me deixou abismado da primeira vez que eu vi, pegando alguns spoilers pra fazer esse vídeo, é que a Big Mom, além de gostar pra caralho de doces, às vezes digamos que ela tem uma larica infernal ali. E quando isso acontece, cara,
sai correndo, sai da frente, porque senão vai dar uma merda. Nesse modo que ela fica esfomeada, a Big Mom sai destruindo tudo que tem pelo caminho, o que você puder imaginar. E essa merda só acaba quando ela devora a comida específica que tanto ela queria desde o início. Mas o extra aqui é que caso você tente parar ela, e de bônus tiver medo dela, a sua alma provavelmente será roubada, que é o poder da Soru Soru no Mi. Pra deixar claro, se nem mesmo os filhos dela estão a salvos disso, imagina as pessoas normais que não tem nada a ver com essa situação. Mas por hoje é isso, é mais um desabafo de ideia que eu tive nesse tempo com One Piece. Já sabe, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.